Sequenciamento do DNA humano. Pesquisas com células-tronco. A ciência avança a passos largos em espaço relativamente curto de tempo. Estamos a caminho, por exemplo, de novas possibilidades de tratamento, prevenção e até mesmo de cura de uma série de doenças que acometem a população mundial. O Brasil tem uma participação importante nessas pesquisas. Discutir questões políticas, econômicas, éticas, legais e científicas que envolvem o universo da pesquisa sobre o código genético, a formação e o desenvolvimento da vida biológica é colaborar na reflexão sobre passos e cuidados necessários para que a ciência vá do laboratório à prática terapêutica segura e acessível para todos que necessitem, por um país mais saudável, melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute avanços e dificuldades das pesquisas genéticas para o uso médico e farmacológico no Brasil. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Alice Teixeira Ferreira, que é professora de Biofísica da Unifesp, Ângela Cristina Malheiros Luso, médica hematologista, diretora do Serviço de Transfusão e do Banco de Sangue do Cordão da Unicamp, e Geraldo Aleixo Passos Júnior, coordenador do Grupo de Imunogenética Molecular da USP Ribeirão Preto. Bem-vindos. Quase uma década depois do anúncio do primeiro sequenciamento do genoma humano, o impacto desse conhecimento na prática médica e na saúde da população ainda é pontual, mas aponta várias possibilidades. Eu gostaria de começar por aí, que vocês apontassem em que momento desse processo de investigação, de pesquisa e de aplicação nós estamos. Quais os principais avanços e quais as potencialidades mais evidentes dessas pesquisas, também os seus limites. Alice, por favor, bem-vinda novamente. Bom, primeiramente o que aconteceu foi que o número de genes era mais baixo do que se esperava, né? A pesquisa descobriu isso? O Francis Collin e o Craig Venter descobriram que o número de genes estava abaixo do esperado, estava em torno de 23 mil, né? E comparado com uma árvore, por exemplo, que tem 100 mil. E depois, outra coisa que se confirmou que não existe determinismo genético. Ou seja, aquele paradigma de que um gene, um RNA, uma proteína, não era verdadeiro. Então houve esse problema de que também se descobriu que muitas das doenças hereditárias, elas também envolviam mais de um gene, né? Envolviam, chegam a dizer que diabetes envolve 1000 genes. Né? Então é um sistema cadeias, redes de genes. Muito complexo. E provavelmente também influenciados pelas experiências, pelo meio ambiente, enfim, de cada organismo vivo. Exatamente. A Ângela fez assim, vamos então convidar a Ângela para a conversa. Não, eu acho que, além dos genes, né, acho que a importância da gente ter um genoma é muito grande, mas, como a professora Alice falou, quer dizer, a rede é muito complexa e, fora isso, ainda tem algo, uma doença. Ela vai ser desencadeada não só pela sua carga genética, mas ao que você foi exposto num determinado momento da sua vida, ao meio ambiente que você vive, a poluição, quer dizer, tem muita coisa em jogo, não é só a determinação dos genes. Ou seja, em si. O gene não nasce, embora ele esteja dado, ele não permanece igual desde a hora que você é fecundado, nasce e vive. Ele também é alterado pelas condições de vida de um determinado organismo vivo. A gente poderia dizer assim, que ele vai, por exemplo, eu tenho um determinado gene, então eu vou ter que ter a diabetes. Tá? Mas assim, essa diabetes, ela pode ou não aparecer dependendo dessa outra rede que pode acontecer ou não na minha vida. Ou seja, o gene ele já está daquele modo, ele não se modifica, mas ele pode ser disparado, ele pode ser atualizado numa doença, um gene ou um conjunto de genes, pode ser expresso numa doença dependendo de que gatilhos do ambiente, das experiências. Estou perguntando essas coisas porque eu preciso saber, inclusive eu não entendo o Geraldo, por favor. Geraldo contava que ele trabalha aqui numa interface na zona
de intersecção entre o estudo do genoma e das células-tronco. A gente vai falar mais de células-tronco no correr do programa. Queria que você já entrasse na conversa e nos explicasse isso, né? Eu poderia continuar com o que a doutora Ângela iniciou, dizer que a genética, né, ela está se mostrando cada vez mais complexa no sentido do que os genes, eles interagem entre si. Então, essa rede que foi salientada aqui no programa, ela está se mostrando que essas unidades genéticas, que a gente chama de gene, primeiro elas interagem entre si, né? Agora, essa interação entre os genes para provocar, por exemplo, uma doença, ela depende de fatores, que muitos fatores são ambientais. Fatores extrínsecos, que a pessoa pode se expor ao longo da sua vida, que são inúmeros, né? A alimentação que essa pessoa tem, os hábitos de vida que essa pessoa tem, isso tem uma implicação direta numa doença que infelizmente agora está aumentando na população, que é o diabetes do tipo 2, que é o diabetes associado ao estilo da vida das pessoas. Então você tem um forte componente ambiental, né, que vai desde a alimentação e os hábitos de sedentarismo ou não das pessoas. Mas isso influenciando o quê? Os genes. Então, como a própria professora Alice já havia adiantado, no diabetes você tem centenas de genes que podem estar atuando, que é a chamada doença poligênica. Então, essa interface que você disse do estudo das células, no caso, por exemplo, células-tronco e o genoma, é exatamente isso. É tentar investigar como está sendo essa reprogramação genética, mas é em termos de expressão desses genes. Porque quando você perguntou no início da sua pergunta, que se o gene poderia modificar. Sim, teoricamente o gene pode se modificar, mas se um gene se modifica num determinado indivíduo, para o geneticista isso é um evento sério, que a gente chama de mutação. Sim. Então, uma mutação, se ela ocorre no soma, que é o que a gente tem no corpo, fora a linhagem germinativa, qual é a implicação disso? A gente explica em sala de aula, bem assim para os alunos, que pode levar, por exemplo, a uma célula tumoral. Uma mutação que ocorre no soma, não é? A mutação que ocorre no gene, ela é transmitida para as gerações futuras. Então, sim, pode, mas é um evento raro, a mutação. Agora, o que a gente tem observado, o genoma, o projeto Genoma, a professora Alice bem lembrou a gente, antes do projeto Genoma, havia uma expectativa de que o homem teria 100 mil genes. Depois, com o sequenciamento do DNA, os pesquisadores, os geneticistas foram vendo que esses genes, nós temos tantos genes quantos um ratinho de laboratório tem. Então, o que nos faz humanos, né, professora? Que a senhora até trouxe um artigo numa revista científica mostrando isso. É a expressão desses genes. Então, hoje, o grande avanço, que é a era pós-genômica, que se diz, é mostrar como que os genes se expressam em situações normais, na fisiologia normal e nas patologias. E essa expressão, ela depende de quê? Ela depende, além desses, digamos, desses estímulos que vêm do modo de vida, você estava dizendo da alimentação, dos comportamentos, do ambiente, imagino que do ambiente físico, climático, poluição, enfim, uma série de fatores, mas o cara mora na altitude, mora ao nível do mar, você deve ter influências as mais variadas. Mas eu digo o seguinte, quer dizer, essas influências são um campo de variáveis a interferir. E a combinação, vocês tinham dito, os genes funcionam em rede, eles conversam uns com os outros. Essas combinações, então o modo dos genes se combinarem no humano, permitiram, por exemplo, além das pressões da experiência, do ambiente, etc., se a gente quiser ser darwinista aqui, além das pressões da seleção natural,
que gerou neocórtex, polegar opositor, quer dizer, e gerou possibilidades no homem como a racionalidade, a linguagem, que os outros animais não têm, ou tem menos, ou não desenvolveram ainda, não sei, vocês me dirão isso. A gente poderia dizer isso, quer dizer, são essas formas de combinação e as pressões evolutivas que se operaram na espécie humana, que não se operaram do mesmo modo em outras espécies, por múltiplas razões, que poderiam nos ajudar a criar hipóteses razoáveis ou promissoras de explicação sobre por que o homem é o homem e não é um rato ou um outro mamífero qualquer. Alice? Pois é, né? Isso daí é difícil, não? Sim, se não fosse difícil, a gente não estava aqui conversando. Pois é, não. e inclusive eu mostrei para os meus colegas aqui um artigo que estava dizendo como nós podemos atualmente definir a natureza humana. Né? Então, na capa da revista aparece chimpanzés, macacos comendo banana, né? E aparece o ser humano vestido de gravata, com garfo, faca, comendo banana no prato. O homem. De terno e tal. Então também já aparece um ser humano já com uma questão de gênero. Homem, branco, adulto, ocidental. Né? Exatamente. O jeito de definir ser humano. Bom, uma questão social, desculpa, foi só uma... Mas é verdade. Não é, porque você mas faz é verdade, porque a revista é inglesa. Nós temos que saber interpretar essa diferenciação. É óbvio que nós somos diferentes dos outros primatas, dos macacos. Pela simples inspeção visual, você vê que nós somos diferentes. Aí o cientista, então, vai investigar nos seus diferentes níveis de abordagem, né? Então, hoje no genoma, por exemplo, se você comparar o genoma de um chimpanzé e o genoma humano, você vai observar que nós temos mais de 90% de identidade. Então, é a velha questão, o que nos faz humanos, né? Essa pergunta nós não vamos conseguir responder no momento aqui. É a pergunta do momento. O que os cientistas estão fazendo até hoje, colhendo informações, colhendo dados. Então, no aspecto do genoma, surpreendentemente, nós somos muito mais parecidos com outros primatas do que diferentes deles. E nós somos também muito parecidos com os ratinhos de laboratório, com os camundongos. E genoma do humano e do camundongo é mais de 90% de identidade. Genoma do homem e do ratinho do laboratório é mais de 80% de identidade. Então, agora, o que nos faz humanos, né, professora, né, Ângela? Eu acho que é uma mistura, tá? Eu acho que a gente, assim, em termos científicos, a gente vai, né, até um determinado momento, quer dizer, a gente vai ter que ver a expressão desses genes e se você me perguntar, assim, eu acho que não para na expressão, essa expressão, o que desencadeou que a gente seja desse jeito? Por que o homem é racional? Por que o homem, que tipo de sentimento a gente tem? Assim, o homem é um ser extremamente complexo, né? Então, eu acho que, assim, cientificamente, a gente tem muito ainda, se sabe muito, tem muito a se descobrir, e a gente não vai parar nisso, a gente vai ter que partir para um outro lado e que aí cada um vai ter uma definição, né? Que é a parte espiritual, a parte desse lado, né? Porque, assim, a gente não consegue chegar... É a mesma coisa, cada vez que me perguntam disso, o que é o homem, para mim é o infinito. Tá? Assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um símbolo de infinito. Por quê? Por mais que a gente estude, a gente sabe que a gente vai chegar num ponto onde eu não vou ter... Tá bom, e daqui? O que eu faço com isso? Você tem que ver o seguinte, em ciência, né, nós respondemos uma pergunta chamada como. Agora, o porquê fica por conta da filosofia e teologia e outras coisas mais, certo? Então, como você vê, a ciência é restrita. Nós nos restringimos a simplesmente descrever o fenômeno, né? Agora, depois, nós, seres humanos, nós podemos tentar interpretar esses resultados,
né? Podemos tentar interpretar. Mas existe, e a gente tem que lembrar que existe esse limite. Eu concordo plenamente com a professora Alice, acho que foi muito bem lembrado o papel da ciência, do cientista, é tentar responder o como. Como acontece essa diferenciação? Que é, do ponto de vista genômico. Genômico, científico. Por exemplo. E genômico, né? Porque a gente podia falar aqui em ciência no campo biológico, digamos, mas também você podia falar no campo das ciências sociais. Há também um como no campo das ciências sociais, econômicas, históricas, ciência etc. do modo geral. Ciências do modo geral, né? Então, no campo das ciências biológicas, há um conjunto de variáveis e talvez nem sobre eles, assim como nas outras também, nem sobre eles a gente consiga ter uma verdade definitiva. A ideia que você está dizendo essa coisa em processo, talvez em processo ilimitado, infinito. Eu preciso fazer um rápido intervalo, a gente já volta com o segundo bloco do nosso debate. Sai daí.